Sei que ela trará para as exigências de seu novo papel a mesma dedicação inabalável ao dever na qual tanto confio. No final de uma tarde tranquila dentro do palácio, uma verificação de segurança de rotina se transformou em um momento que paralisou a todos. Um guarda parou abruptamente em frente ao quarto de brinquedos do Príncipe Louis, pressentindo que algo estava errado. Brinquedos foram mexidos, gavetas reviradas, e Camila estava lá. O que deveria ser um espaço inocente para uma criança tornou-se subitamente o centro de um pânico sussurrado e de chamados urgentes. Então, por que ela estava lá? O que foi tocado? E que descoberta tornou essa situação verdadeiramente terrível por trás das portas fechadas do palácio naquela noite, antes que o palácio despertasse? Esta manhã, algo parecia diferente. Muito antes do palácio se movimentar, antes que as bandejas tilintassem e os passos ecoassem pelos corredores, um som metálico agudo escapou ao silêncio como um segredo que se recusa a permanecer oculto. Ecoou perto da ala infantil, justamente quando o relógio se aproximava das 7h da manhã, uma hora destinada ao sono e ao silêncio. O príncipe e a princesa de Gales já estavam na Escócia para um compromisso agendado, o que deixou os residentes incomumente calmos e com poucos funcionários. Essa calmaria, porém, não durou muito. Um guarda sênior, treinado para perceber o que os outros não notavam, caminhava com cautela pelo corredor. Perto da sala de jogos do Príncipe Louis, uma figura agachada trabalhava com concentração e pressa. Levou um instante para reconhecer a rainha consorte. Ela não estava vestida para uma aparição pública, ainda com seu hobby matinal, cabelos despenteados e olhos inquietos. Ela tinha uma chave de fenda na mão. Aos seus pés, uma pequena bolsa continha mais do que itens comuns. A fechadura da porta da sala de jogos estava sendo removida peça por peça, substituída por algo muito mais pesado e complexo do que antes. Não se tratava de uma mudança qualquer. A segurança do palácio é baseada em registros e aprovações, um sistema refinado ao longo de décadas. Cada fechadura é registrada, cada alteração é aprovada. No entanto, ali, de madrugada, nada disso parecia se aplicar. O novo dispositivo era de nível profissional, do tipo usado em escritórios de alta segurança, e não no espaço de brincar de uma criança de 5 anos. Os dedos se moviam rapidamente, denunciando o nervosismo quando um parafuso escorregou e bateu no chão. O corredor permanecia vazio, embora o silêncio fosse pesado. Logo, passos se seguiram, pequenos e suaves. A princesa Charlotte apareceu, mal desperta, com a curiosidade estampada no rosto. A rainha consorte moveu-se imediatamente, colocando-se entre a criança e a porta, oferecendo uma explicação delicada sobre uma fechadura defeituosa e um conserto rápido. As palavras soaram suaves, mas o momento não. Charlotte, educada e observadora além da sua idade, aceitou a resposta sem protestar e voltou pelo corredor, sua presença deixando para trás uma tensão ainda maior do que antes. Assim que ficou sozinha, a rainha consorte testou o teclado, assentiu com um breve alívio e desapareceu em direção à escada privativa. Às 7h20, o palácio estava a poucos minutos de despertar completamente. Os funcionários chegariam. As babás buscariam as crianças. A vida normal voltaria ao normal como se nada tivesse mudado. Mas algo havia mudado. O guarda parou diante da porta, observando o brilho fraco do teclado na penumbra. A maçaneta não se moveu. A fechadura permaneceu firme. Com o rei ausente em Sandringham e o país de Gales ainda ao norte, o peso do ocorrido era enorme. O silêncio trazia riscos, mas falar acarretava consequências igualmente graves. À medida que o palácio ganhava vida, uma ação silenciosa das primeiras horas da manhã persistia, inquietante, inexplicável e impossível de ignorar. Seriam esses movimentos silenciosos e inexplicáveis da madrugada a pista que levou James Whitmore a perceber que o palácio escondia algo muito mais sério? O mistério da porta trancada. Naquela manhã de terça-feira, enquanto o grandioso palácio ganhava vida, James Whitmore percebeu que havia se deparado com algo sério. Rapidamente, anotou cada detalhe que presenciara, os estranhos acontecimentos, a precisão do momento, e enviou seu relatório ao capitão Morrison. Quaisquer que fossem os segredos que estivessem sendo revelados,
e independentemente de quem estivesse por trás deles, aquilo exigia uma investigação minuciosa. Ele mal imaginava como sua observação discreta logo revelaria tensões ocultas dentro da casa real. Durante meses, desentendimentos silenciosos fervilhavam sob a superfície, girando principalmente em torno do filho mais novo da família Wales e do lugar que ele poderia um dia ocupar na longa história da monarquia. O cerne do problema surgiu na ala infantil, onde a rotina inocente de repente se deparou com um obstáculo. Maria Santos, a alegre babá que cuidara do pequeno príncipe Louis desde seus primeiros dias, começou seu turno com a mesma energia de sempre. Ela conhecia cada detalhe do dia do menino. Às terças-feiras de manhã, ele tocava bateria na sala de brinquedos para aquecer antes da aula de música das 10 horas. Com sua fiel chave, etiqueta azul e tudo mais, em mãos, ela se aproximou da porta familiar, mas a chave se recusava a girar. Maria tentou novamente, mexendo-a como às vezes fazia com a velha fechadura problemática. Nada. Então ela viu. A fechadura de latão simples havia sumido, substituída por uma nova e brilhante com um teclado digital iluminado. Ninguém havia mencionado nada sobre as melhorias. Sem sinais, sem avisos da manutenção. Seu estômago revirou ao testar a maçaneta que estava firmemente trancada. Ela discou imediatamente para o escritório da casa. A senhora Patrícia Drummond, que administrava tudo com perfeição há mais de 20 anos, atendeu prontamente. Uma fechadura nova? Isso é impossível, disse ela com a voz firme, mas carregada de preocupação. Nada constava nos registros. Nenhum serviço havia sido agendado para a área infantil. Maria descreveu o elegante dispositivo de alta tecnologia que a encarava. Um silêncio se estendeu na linha antes que a senhora Drummond prometeu investigar e enviar ajuda com uma chave mestra. Logo depois, o Sr. Henderson, chefe de manutenção, apareceu furioso com suas ferramentas, o rosto vermelho. Isso infringe todas as regras, resmungou. Ninguém instala fechaduras aqui sem a minha aprovação. É o básico da segurança. Ele inspecionou a fechadura, um modelo biométrico caro, instalado por especialistas. Sua chave mestra falhou. Nem mesmo a chave de emergência funcionou. Furá-la seria barulhento e arriscado para a moldura da porta. Mas, com o príncipe e a princesa viajando para a Escócia naquele dia, eles não podiam esperar. Logo, o pequeno Louis ia querer seus brinquedos e sua bateria. Como se estivesse combinado, passos miúdos ecoaram pelo corredor. Louis, de 5 anos, entrou correndo, com os olhos brilhando de animação. Maria, a bateria agora, por favor! Seu sorriso se desfez ao ver a multidão e a porta teimosa. Seu lábio tremeu. Maria se ajoelhou, mantendo o tom leve. Só um pequeno ajuste, querido. Que tal panquecas de chocolate primeiro? Quando você terminar, a porta já estará aberta. O menino refletiu sobre a proposta com a lógica séria de uma criança de 5 anos, depois pegou a mão dela e saiu correndo para tomar café da manhã. Enquanto o vinho da furadeira preenchia o corredor, atraindo olhares curiosos dos funcionários, a notícia se espalhou pelo palácio. Algo estranho estava acontecendo na ala infantil. James, tomando um café durante seu intervalo, sentiu um aperto no estômago. Seu relatório anterior para Morrison havia sido recebido com um aceno sombrio e uma ordem firme. Fique quieto. Fique por perto. Quem havia ordenado essa reforma secreta? Seria proteção ou uma armadilha inteligente? E quem exatamente deveria ser mantido dentro ou fora? Então, a sala de jogos trancada era uma simples medida de segurança ou uma armadilha calculada? E quem queria aquela porta fechada quando a babá deu o alarme? Sombras na sala de jogos. Naquela manhã fria em Londres, quando a babá encontrou a porta da sala de jogos teimosamente trancada, alertou os funcionários, desencadeando uma série de sussurros que ecoaram pelos grandes salões do palácio. James, o guarda vigilante, sentiu um arrepio ao arquivar seu bilhete urgente. Não se tratava apenas de uma maçaneta emperrada. Havia um cheiro de problemas se formando nas profundezas dos muros reais. O robusto Sr. Henderson levou 45 minutos para forçar a fechadura com suas ferramentas, o fecho metálico, finalmente permitindo a entrada. Lá dentro, Maria examinou o espaço aconchegante, tambores aconchegados num canto, blocos coloridos empilhados, livros alinhados ordenadamente e materiais de arte em seus devidos lugares. Tudo parecia bem até que a senhora Drummond notou um elegante envelope creme sobre a mesinha perto da janela, estampado com o brasão real como um aviso silencioso.
Seus dedos tremeram enquanto ela deslizava o papel para fora. Uma diretiva da rainha consorte, datada de 12 de janeiro, ordenava que o cômodo fosse transformado em depósito para os antigos tesouros de Clarence House. O príncipe e a princesa de Gales supostamente haviam concordado. Mesmo assim, a senhora Drummond franziu a testa. "Isso não pode estar certo", murmurou. O Sr. Henderson abaixou a furadeira. "Você acha que ela mesma trocou a fechadura?" A senhora Drummond não disse nada. Ligando para a princesa na Escócia, ela retornou furiosa. Ela está furiosa e encurtou sua viagem. Henderson recolheu a fechadura quebrada enquanto as chaves eram entregues às pessoas certas. Enquanto isso, o jovem Louis tocava bateria, alheio à tensão que pairava no palácio. Enquanto isso, no carro em alta velocidade rumo ao aeroporto escocês, Catherine segurava o telefone com força, a fúria estampada no rosto. "Ela não tem o direito de se intrometer nos assuntos da nossa família", disse ela, com a voz áspera. William apertou a mão dela, com a raiva fervendo. Eles ainda não tinham ouvido o relato completo de James. A figura misteriosa que ele vira mexendo nas coisas antes do amanhecer, ou o memorando forjado, elaborado com intenções ardilosas. Mas as verdades estavam vindo à tona, e o confronto iminente prometia expor rachaduras na monarquia que eram mais profundas do que qualquer porta ou decreto, transformando o refúgio de uma criança na faísca de uma disputa familiar. O que aconteceu às 15h30 que fez Catherine sair furiosa do carro com Williams fervendo de raiva atrás dela? E que revelação a aguardava dentro do Palácio de Kensington? A trama da sala de jogos. De volta ao Palácio de Kensington naquela tarde fria, o carro parou bruscamente às 15h30 e Catherine saltou para fora, seus passos rápidos e ferozes, como uma tempestade prestes a acontecer. William seguia de perto, o maxilar cerrado em fúria contida, fazendo os funcionários se esconderem nas sombras. Na aconchegante sala de estar, a senhora Drummond esperava com uma pilha de papéis, o rosto marcado pela preocupação. Ao lado dela estava o capitão Morrison, inquieto como se carregasse um segredo pesado demais. Catherine não perdeu tempo. "Conte tudo." A senhora Drummond espalhou os documentos que relatavam o choque da babá às 9h da manhã. O quarto de brinquedos do príncipe Louis estava trancado com uma fechadura nova. Lá dentro, um memorando real lacrado distorcia a verdade, alegando que William e Catherine discutiram o fechamento do local como uma distração. Os olhos de Catherine brilharam. "Isso é pura invenção. Nunca dissemos uma palavra sobre fechar nada." Morrison pigarreou, tirando anotações do bolso. "Há um relatório da guarda que se encaixa nessa confusão." Ele descreveu a ronda matinal do sargento Whitmore na ala da família às 7h05. Escondido no corredor escuro, o sargento avistou a rainha consorte sozinha perto da porta da sala de jogos, ferramentas na mão, trocando a fechadura antiga por aquela mesma de alta segurança. Ela ficou mexendo na fechadura por 15 minutos, digitando um código secreto, depois enfiou algo, talvez um papel, lá dentro antes de fechá-la com um clique. Mas a história ficou mais sombria. A pequena princesa Charlotte, com apenas 7 anos, entrou curiosa. "O que está acontecendo?" perguntou inocentemente. A rainha consorte sorriu docemente, alegando que estava apenas consertando uma porta teimosa que não fechava direito. Charlotte assentiu e saiu saltitando, sem entender nada. As mãos de Catherine tremiam. "Ela enganou nossa filha ali mesmo, em nossa casa." William caminhou até a janela, olhando para os jardins do palácio, a voz baixa e tensa. "Ela invadiu o mundo dos nossos filhos, interferiu sem que percebêssemos e forjou mentiras em papel. Por que tanta dissimulação em um simples cômodo?" A senhora Drummond, com seus 20 anos de experiência nos círculos da realeza, interveio com sabedoria. "Não são os brinquedos ou jogos que estão em jogo. Isso parece uma sondagem inteligente, uma maneira de testar se ela conseguiria assumir o controle da sua família sem ser notada." O ar estava pesado com essa ideia. Se a fechadura tivesse permanecido trancada sem questionamentos, poderia abrir portas para conquistas maiores, como interferir em horários, aulas e até mesmo passeios públicos. A sala de jogos era apenas o primeiro passo silencioso em um jogo de controle. Catherine Rose resolveu desviar o olhar. "Não podemos deixar isso passar. É hora de encarar o rei." No coração do grandioso Palácio de Kensington, em Londres, sussurros de rivalidade ecoavam pelos corredores dourados, onde laços familiares se chocavam com ambições ocultas.
O que começou como uma porta trancada se desdobrou em uma teia de intrigas, desafiando a própria essência da confiança dentro da coroa. Mas será que a teia de intrigas já havia se movimentado quando Morrison revelou que a rainha consorte correu para Sandringham, permanecendo ao lado do rei quando os problemas começaram? Sombras da coroa. Morrison se remexeu na cadeira, a voz baixa e firme. Suas Altezas Reais, encontramos um obstáculo. A rainha consorte foi para Sandringham logo cedo esta manhã, logo após o início dos problemas. Ela está ao lado do rei agora. A mente de Catherine fervilhava de frustração aguda. É claro que Camila se apressou em sussurrar sua versão da história primeiro, pintando-se como a inocente antes que a verdade a alcançasse. O maxilar de Williams se contraiu, sua decisão rápida. Então, Sandringham será. Partiremos esta noite, sem atrasos. Ao entrarem na grande sala de estar de Sandringham naquela noite, o ar parecia carregado de segredos não ditos. Charles se levantou, o rosto marcado pela preocupação, enquanto Camila permaneceu sentada, o olhar calmo, porém cansado, como uma máscara, escondendo tempestades mais profundas. William, Catherine, o que os traz aqui tão de repente? As crianças estão bem? As crianças estão seguras, pai, respondeu William, com um tom calmo, porém firme. Ele olhou para Catherine, que assentiu discretamente. Esse momento vinha se construindo ao longo do dia, uma teia de traição se desfazendo em sua casa em Kensington. Mais cedo, no palácio em Londres, eles haviam juntado as peças. O telefonema urgente da babá sobre uma fechadura estranha na porta do quarto de brinquedos de Louis Swiss. O bilhete falso alegando aprovação. Tudo apontava para uma transgressão que os magoou profundamente. As perguntas confusas de Charlotte para sua madrasta, os pedidos inocentes de Louis por seus brinquedos transformaram um quarto simples em um campo de batalha de confiança. Antes de pegarem a estrada para Norfolk, eles chamaram o sargento Whitmore. O guarda estava de pé, alto, mas inquieto na aconchegante sala de estar. Fique à vontade, disse William cordialmente. Seu breve relatório esclareceu essa situação. O senhor poderia ter ignorado, mas escolheu o que era certo, apenas protegendo a família, senhor. Whitmore respondeu, apertando a mão de William. Isso significa todos vocês, mesmo contra ameaças internas. Catherine o observou partir e então se virou para William. Não podemos invadir como guerreiros. Charles adora os netos. Louis é o favorito dele. Mas se Camila distorceu os fatos, fazendo parecer que estava apenas ajudando, nós vamos resolver isso, assegurou William, vestindo o casaco. A viagem de 3 horas pela zona rural que escurecia deu-lhes tempo para refletir. Catherine repassou mentalmente a invasão. Alguém entrando sorrateiramente ao amanhecer, trocando as fechaduras, falsificando documentos, enganando a filha deles. Não se tratava apenas de uma porta, era um golpe no coração da família, nas escolhas que fizeram como pais. Agora, de frente para o rei e a rainha consorte junto à lareira crepitante, William pegou o celular, fotos da fechadura velha e quebrada, da nova e brilhante, do memorando falso, provas que exigiam respostas. O relato detalhado de Morrison o corroborava. Cada palavra examinada minuciosamente durante a tensa viagem. Camila pousou a xícara delicadamente. Se for a sala de jogos, minha intenção era boa. Um engano, certamente. Não foi engano, disse Catherine firmemente, com a mão no braço de William para manter a calma. Foi uma intrusão ousada em nosso espaço privado, falsas alegações de que estávamos de acordo e uma mentira para Charlotte quando ela perguntou o porquê. Os olhos de Charles alternavam entre eles. A sala estava pesada com o peso da lealdade e do legado. Vamos ouvir a história completa, insistiu ele, enquanto as sombras das propriedades de Norfolk pareciam ouvir a conversa. Naquele instante, as fronteiras foram redefinidas, o respeito exigido e os frágeis laços da família real testados como nunca antes. E com o respeito exigido e os laços reais testados, o que Camila escondia às 7h05, quando o guarda a viu trocando a fechadura do quarto de brinquedos de Louis? Sombras do legado. Naquela manhã, precisamente às 7h05, um guarda viu Camila trocando a fechadura da porta do quarto de brinquedos do pequeno Louis Swiss. Ela colocou uma nova fechadura de alta segurança e escondeu um bilhete dentro, fingindo que tinha autorização real para transformar o espaço em um depósito para antigos tesouros da família.
Quando a pequena Charlotte entrou e perguntou o que estava acontecendo, Camila alegou, com naturalidade, que estava apenas consertando uma porta com defeito. Mas segredos como esses não permanecem escondidos por muito tempo em um lugar como Sandringham. A sala de estar parecia carregada de palavras não ditas enquanto a família se reunia mais tarde. Os olhos de William se estreitaram para Camila, sua calma habitual dando lugar a uma fúria silenciosa. "Você agiu pelas nossas costas enquanto estávamos fora", disse ele, com a voz baixa, mas incisiva. "Comprou aquela fechadura, mandou entregar, até falsificou um bilhete de aprovação. Por que tanta pressa? Por que tantas mentiras?" Camila se remexeu na cadeira, buscando apoio em Charles. Mas o rei permaneceu junto à lareira bruxuleante, o rosto marcado por uma rara decepção. "Eu só queria ajudar", murmurou ela, perdendo a compostura. "Esses artefatos da Casa Clarence são peças da nossa história. Imaginei que a sala de jogos pudesse guardá-los por enquanto, já que você e Catherine têm tanta coisa para fazer." Catherine inclinou-se para a frente, o tom firme, porém carregado de determinação. "Ajudar não significa ficar andando às escondidas ao amanhecer ou mentir para uma criança curiosa de 7 anos. Os espaços das nossas crianças são proibidos, Camila. Isso não é apenas um engano, é uma linha cruzada." O silêncio tomou conta do ambiente, exceto pelos suaves crepitações da lareira, enquanto Charles se virava para a esposa. Será que isso foi realmente bem pensado? Esperar até que eles estivessem fora, criar documentos que nunca existiram, parece premeditado, não útil. Camila se levantou, as palavras saindo atropeladas na defensiva. "Sempre quis me encaixar, apoiar vocês. Se eu forço demais, é porque me importo com o passado da família. Mas vocês me mantiveram à distância, nunca me deixando entrar completamente na vida das crianças." William balançou a cabeça. "Eles te amam. Eles correm para os seus braços, te chamam de Gungan. Nós os protegemos desses jogos, desses testes, para ver o que você pode passar despercebido." Charles ergueu a mão, pedindo paz, mas o ar estava carregado de tensão. "Chega", disse ele firmemente. "Precisamos de regras por escrito. Ninguém toca na casa deles sem autorização." "Certo. Nada de trocar as fechaduras, nada de mudar de quarto, principalmente as crianças. Isso vale para todos, até para mim." O rosto de Camila empalideceu. "Então agora eu sou a estranha. Meu tempo com meus netos postiços questionado por causa de um deslize." Catherine encarou-a fixamente. "Não é punição, é respeito. Explique. Por que se esquiva de nos perguntar? Por que essa história é inventada?" Naquele silêncio pesado, a voz de Camila baixou para um sussurro. "Eu ansiava por um propósito. Você é o futuro brilhante, adorado por todos. As crianças iluminam o mundo. E eu continuo sendo aquela sobre quem fofocam, a recém-chegada. Eu só queria ser importante." Charles suspirou, o peso de tudo aquilo transparecendo em sua mente. Bons corações podem levar a más escolhas, mas os limites nos protegem a todos. Conforme o fogo diminuía, Catherine sentiu a vitória naquele embate. Contudo, a profunda fissura persistia, sussurrando sobre tempestades futuras em sua intrincada teia real. Poderia esse lampejo inesperado de compreensão entre Catherine e Camila desencadear uma mudança chocante em sua complexa teia real? Um acerto de contas silencioso. Catherine jamais esperara sentir uma pontada de compreensão por Camila naquela noite, mas lá estava, um lampejo silencioso de reconhecimento. Ela conhecia a dor de entrar em um mundo que não era exatamente o seu, a eterna dúvida se a família realmente a aceitava ou apenas tolerava o casamento. A sombra compartilhada de ser a forasteira suavizou sua voz, mesmo que a raiva ainda fervilhasse por baixo, mas a compreensão não conseguia apagar a ruptura. As fechaduras foram trocadas no meio da noite. Os sussurros já se espalhavam entre os funcionários. As 3 horas de viagem que William e Catherine enfrentaram apenas para encarar essa confusão de frente. Esses detalhes pairavam pesados na sala, impossíveis de ignorar. Camila permaneceu rígida, os olhos brilhando, insistindo que seu único objetivo era ajudar com os preciosos artefatos históricos. "Eu nunca quis causar mal", disse ela com a voz embargada. Ela acreditava que envolver a jovem Charlotte seria uma orientação inofensiva, um pequeno passo para se sentir mais integrada. A resposta de William foi firme e inflexível. O que aconteceu não ajudou, foi controle disfarçado de gentileza. E agora precisamos reparar o dano.
Charles, que havia permanecido junto à lareira como se estivesse se protegendo da tempestade, finalmente se sentou. Seu tom se tornou mais incisivo, com a rara firmeza de um rei. A verdadeira humilhação, declarou ele, não era nenhum pedido de desculpas ou explicação obrigatória. Era a fofoca que circulava pelos corredores da casa de Clarence. Era seu filho e Nora forçados a confrontar sua esposa sobre algo que jamais deveria ter se tornado segredo. Ele delineou o caminho a seguir com clareza, uma carta formal de arrependimento endereçada a William e Catherine, outra a Charlotte pela confiança equivocada depositada em suas jovens mãos. Os artefatos não ficariam mais em um limbo oculto. Seriam devidamente catalogados e guardados em seu devido lugar, talvez na própria Clarence House ou nas paredes familiares de St. Palácio de James. E Camila participaria das mesmas sessões de segurança e protocolo que todos os novos membros da família recebiam, sem exceções. Camila protestou contra a dor de tudo aquilo, as bochechas corando. Charles a encarou sem hesitar. Você construiu este momento. Todos nós pagamos o preço para consertá-lo. Lágrimas finalmente escaparam. Enxugadas com um gesto de raiva, ela concordou com os pedidos de desculpas, mas se apegou à sua motivação original. Pura intenção de contribuir. A resposta de Catherine foi suave, porém definitiva. As ações superaram nossas intenções. Algumas linhas, uma vez cruzadas, permanecem cruzadas. A conversa se desdobrou em medidas práticas. Elaboração de protocolos, marcação de datas para reuniões informativas. Em um momento mais tranquilo depois, Charles chamou William e Catherine para um canto, oferecendo-lhes uma palavra particular de pesar pelo que sua esposa havia desencadeado. Camila se retirou para seus aposentos logo em seguida, a porta se fechando suavemente atrás dela. Pela primeira vez, todo o peso de suas escolhas a oprimiu, não mais uma vaga inquietação, mas uma verdade pesada e inegável. A família com a qual ela se casou havia redefinido seus limites, não por crueldade, mas por necessidade. E naquele silêncio que se seguiu, cada um deles deu continuidade ao frágil trabalho de reconstrução da confiança, um passo cuidadoso de cada vez. Então, depois que a confiança foi meticulosamente reconstruída passo a passo, que tensão oculta persiste nas estradas escuras de volta ao Palácio de Kensington? Uma linha silenciosa traçada atrás das portas do palácio. Durante o trajeto de volta ao Palácio de Kensington, o carro avançava pelas ruas escuras como uma pausa após uma tempestade. William pegou na mão de Catherine, a voz firme e orgulhosa, enquanto lhe dizia que ela fizera exatamente o que o momento exigia. Catherine admitiu a verdade que havia escondido antes: a raiva, a vontade de confrontar, a tentação de exigir respostas. Mas a contenção importara mais do que a explosão. Palavras calmas tiveram o peso que a emoção não teria, e pela primeira vez, a mensagem fora compreendida. Quando chegaram em casa, o palácio estava silencioso. Lá em cima, as crianças dormiam despreocupadas. Louis estava enroscado nos lençóis ao lado de seu brinquedo favorito. Os cobertores de Charlotte haviam escorregado para o chão, e George descansava em paz, alheio à tensão que marcara o dia. Catherine parou na porta, observando-os, sua determinação se fortalecendo. Quaisquer que fossem os jogos entre os adultos, não chegariam a esse ponto. Os braços de William a envolveram pelos ombros, uma promessa silenciosa de união e proteção. A manhã seguinte trouxe ação em vez de discussão. Uma simples fechadura de latão apareceu na porta do quarto de brinquedos de Louis Wyss, instalada com precisão e registrada com cuidado. As chaves eram limitadas, os registros atualizados e os funcionários eram lembrados com firmeza, mas profissionalismo. O dever era mais importante que a patente. Nos corredores do palácio, a história não foi sussurrada como fofoca, mas compartilhada como instrução. Os procedimentos importavam, os limites importavam ainda mais. Até mesmo o sargento Whitmore, de volta ao seu posto, teve seu nome discretamente marcado como sinal de respeito por ter escolhido o protocolo em vez da conveniência. 3 dias depois, chegou uma carta, manuscrita e inconfundivelmente formal. A rainha consorte reconheceu seu deslize com palavras ponderadas, expressando arrependimento e oferecendo desculpas. Uma segunda nota, mais curta, dirigia-se diretamente a Charlotte, admitindo a falta de honestidade. Catherine leu ambas atentamente antes de as arquivar. As palavras cumpriram o seu propósito, mas não representavam a verdadeira resolução.
O que se seguiu teve um significado maior. Ao longo das semanas seguintes, novas regras foram implementadas nas residências reais, de Kensington a Sandringham. Foram realizadas reuniões informativas, o acesso foi revisto e as normas foram esclarecidas. Foi uma situação constrangedora. Por mais tedioso que fosse, foi eficaz. A vida retomou seu ritmo familiar. Louis tocava bateria alegremente em sua sala de brinquedos. Charlotte voltou ao piano. A casa seguiu em frente, embora ninguém se esquecesse do que havia mudado. Na história da realeza, isso pode parecer insignificante. Uma fechadura, um memorando, um confronto discreto em 2024. Contudo, dentro do equilíbrio de poder privado, marcou uma mudança. Catherine havia demonstrado que defenderia sua família sem levantar a voz. William havia deixado claro que até mesmo os laços de sangue terminavam onde seus filhos começavam. Charles, diante de uma escolha difícil, priorizou a estabilidade da instituição e da casa do filho em detrimento da lealdade instintiva. Quanto à rainha consorte, a lição foi inconfundível. Um título podia conferir status, mas não controle. O acesso informal, antes dado como certo, desapareceu silenciosamente. A sala de jogos continuou sendo apenas isso, um lugar para risos e barulho, intocado pela ambição adulta. O pequeno cadeado de latão permaneceu no lugar, discreto à primeira vista, mas carregado de significado. Era a prova de que um limite havia sido cruzado, respeitado e selado, para nunca mais ser testado. Então, o que você acha que o guarda realmente viu dentro da sala de brinquedos do Príncipe Louis? E por que Camila está no centro de tudo isso? Gostaríamos de saber sua opinião. Não se esqueça de curtir e se inscrever.